O planejamento da sprint é uma reunião essencial que define o início de cada sprint, na qual a equipe de desenvolvimento em conjunto com o dono do produto e o analista de negócio alinham quais itens do backlog priorizado poderão ser trabalhados ao longo da sprint e como as atividades serão executadas. A primeira coisa que devemos entender é o que é uma sprint. Para a utilização adequada do framework Scrum, os projetos são divididos em ciclos curtos de no máximo 4 semanas, os quais denominamos de sprints. A sprint é um espaço de tempo fixo. Não pode ser alterado no decorrer da sprint, no qual atividades previamente acordadas devem ser executadas e concluídas. De acordo com o Scrum Guide, as sprints são o coração do framework Scrum, onde as ideias são transformadas em valor para o Product Owner. São eventos com duração fixa de 4 semanas ou menos para criar consistência. E um novo sprint é iniciado imediatamente após a conclusão do sprint anterior. A capacidade da equipe. A capacidade total da equipe Scrum pode sofrer variações de uma sprint para outra. Para fazer compromissos realistas, a equipe Scrum precisa conhecer sua capacidade real para o próximo sprint. Não existe "vou tentar, vamos ver". Ou você faz ou você não faz. A equipe Scrum imperativamente não deve prometer aquilo que sabe que não vai cumprir. No framework Scrum, assim como na abordagem ágil, não existe espaço para heróis. Não basta fazer rápido. Tem que fazer certo e com qualidade para ser ágil. É imperativo que a equipe Scrum leve em consideração férias, feriados, tempo investido em eventos Scrum e disponibilidade de tempo do profissional. Afinal, nem sempre podemos nos dar ao luxo de ter um profissional full-time no projeto. As tarefas do dia a dia precisam ser consideradas e, assim, adicionar uma pequena gordura para os imprevistos, de modo a propor uma capacidade razoável e realista. A capacidade, o objetivo e o escopo são as 3 principais vertentes, condições, que devem ser equilibradas para que uma sprint seja bem-sucedida. Uma meta excessivamente ambiciosa pode forçar uma equipe Scrum a exceder sua capacidade. E da mesma forma, uma capacidade reduzida pode impossibilitar o alcance total dessa iteração. O objetivo principal da Sprint Planning deve ser resolvê-los para criar um plano de sprint que seja viável, eficiente e eficaz. O fluxo da Sprint Planning. Primeiro, a parte do o que. Uma Sprint Planning começa pelo o que e requer um mínimo de preparação. O Product Owner vai definir qual o objetivo da sprint. Com base nesse objetivo, ele escolhe, ou seja, prioriza as histórias de usuário mais adequadas a partir do Product Backlog, sempre visando os itens que geram mais valor ao negócio. As HUs são estimadas pela equipe Scrum. A equipe Scrum planeja a capacidade de entrega para a próxima sprint, sempre adotando o bom senso. As responsabilidades dos papéis do Scrum durante o decorrer da parte o que da Sprint Planning são os seguintes. O Product Owner apresenta o objetivo da sprint e sua pré-seleção de histórias de usuário, que devem fazer parte dos incrementos do produto. A equipe Scrum identifica as tarefas necessárias e suas respectivas estimativas. É papel da equipe Scrum decidir, sempre levando em consideração o bom senso, quais e quantas histórias de usuário pré-selecionadas pelo Product Owner eles conseguem entregar com confiança e qualidade no respectivo sprint que está sendo planejado. A autonomia e a capacidade de organização da equipe Scrum devem ser asseguradas. Segundo, a parte do como. O objetivo da parte do como é abastecer o Sprint Backlog, identificando as tarefas concretas necessárias para implementar histórias de usuários comprometidas para o sprint. Essas atividades geralmente incluem
dentre outras: análise, design, desenvolvimento, teste, pacote de compilação de software e documentação. Após identificarmos as atividades a serem concluídas, a equipe Scrum estima essas tarefas. A unidade para esta estimativa pode ser pessoa-hora. Com base nessas estimativas, neste momento a equipe possui um direcionamento acerca de quanto tempo cada história de usuário consumirá de tempo para ser entregue. Participantes convidados. Quem deve participar? É imperativo que o dono do produto, o analista de negócio, os desenvolvedores e o Scrum Master participem. O que acontece ao longo dessa reunião? Os itens de backlog com prioridade mais alta são discutidos. A equipe discute o escopo, estima o esforço que será necessário e se compromete com as tarefas que deverão ser entregues. O objetivo da sprint é definido e o trabalho acordado é adicionado ao backlog da sprint. Qual o tempo de duração? O tempo de duração recomendado gira em torno de 2 a 4 horas, sempre prezando pelo bom senso. E o que mostra como resultado dessa reunião? Espera-se um objetivo claro para a sprint e um documento detalhado que descreve o trabalho a ser realizado na sprint, com todos os itens e tarefas necessárias. E qual o foco do analista de negócio? O analista de negócio deve certificar que as HUs sejam bem definidas e com critérios de aceitação os mais claros possíveis. Conclusão. O objetivo de qualquer reunião de planejamento do sprint deve ser minimizar o tempo necessário para retransmitir e concordar com as informações necessárias. É isso. Nem mais, nem menos. Se a equipe for capaz de fazer isso e encontrar um ritmo rápido em que todos entendam e antecipem qual papel eles precisam desempenhar no processo de planejamento, isso se torna uma segunda natureza. A equipe pode entrar, sair e voltar ao trabalho. O planejamento de sprint não precisa ser difícil, nem demorado. Mas a equipe também deve resistir à tentação de interromper a reunião apenas por conveniência. Essa é uma parte crítica de qualquer ciclo de desenvolvimento de software e define o ritmo e a expectativa para as próximas semanas. Vale a pena gastar um pouco mais de tempo para garantir que você acerte. Com o plano certo e a abordagem certa, podemos ter reuniões de planejamento de sprint melhores, mais inteligentes e mais rápidas, sem preparar a equipe para o fracasso.